mentoria. A gente termina em novembro e mais 6 meses depois, quem quiser reassistir os conteúdos, vai ficar à vontade. Acho que a gente já pode Vamos lá. começar, né? Pessoal, fique à vontade para quem quiser fazer alguma pergunta, interromper a gente. Se não quiser falar, vem aqui na caixinha do bate-papo, escreve, que a gente vai respondendo para vocês à medida que a gente vai comentando, tá bom? Vou espelhar a tela para vocês. Abre de novo aí o Keynote e volta lá. Show aqui. Você pode puxar essa aí. Alguém entra. Então, para quem não nos conhece, eu sou Rafael Domingues, aqui do meu lado, Renan Almeida, e a gente já trabalha com esse videogame tem uns 3 anos, eu acho. Pouco mais de 3 anos, na verdade. E a gente tem um projeto, um curso de imersão muito voltado para usuários de Aitero, mas a gente usa vários tipos de ferramenta, né? A gente desenvolveu muito o uso do Aitero, né? Tem uma parceria grande com a empresa, mas a gente, na verdade, tenta estudar e ampliar os conhecimentos de quase tudo. Conhecer todas as ferramentas, todas as marcas de scanners e tentar passar para vocês uma ideia geral, na verdade, do fluxo digital, seja lá qual for a ferramenta que você vai utilizar, qual software que você vai planejar. A ideia é englobar tudo e entregar algo realmente para vocês sobre odontologia digital. É bom falar, né, que na verdade o scanner intraoral ele é uma ponta do tripé que se baseia a odontologia digital. Então o scanner ele está na porta de entrada, que é o CAI, Computer Aided Imaging, que é exatamente a gente obter ou digitalizar o nosso paciente. E no CAI a gente tem o scanner intraoral, tem o tomógrafo, tem o scanner de bancada. Hoje a gente vai falar do scanner intraoral, que é uma ferramenta que cada vez mais em 3 anos a gente vê que é rotineiro, né, no consultório dos colegas. Então, o scanner intraoral não é mais aquela coisa super distante, que pô, você tem que fazer um mega investimento. É, é uma coisa que cada vez mais a gente vai ver a adesão dos colegas. É natural, vai ser natural todo mundo ter um scanner intraoral no consultório. E outra coisa que a gente vê também muito, né, é o serviço de scan service, que a gente também não tinha. Sim, Então, mesmo que você não queira investir, comprar o equipamento, você pode locar, né? Tem um sistema de rental e tem um sistema de você simplesmente fazer o aluguel por aquele período de tempo, aquele turno, aquele horário, sem precisar necessariamente investir no scanner. Então, a gente vai falar do scanner que está no CAI, mas no centro, né, como eu seguindo o raciocínio que eu estava, a gente tem o CAD, e na ponta de saída a gente tem o CAM. A gente só fala, né, só escuta falar, na verdade, do CAD e CAM, né? O CAD é o Computer Aided Design, então é o desenho de algum trabalho, seja ele de uma coroa, de uma faceta, de um enceramento, de um guia cirúrgico, tudo isso a gente faz no CAD. E o CAM é a manufatura, é quando a gente materializa esse projeto enfim, que a gente executou no CAD. Então, a odontologia é baseada nesse tripé. A gente hoje vai abordar muito a parte de CAI, né, Computer Aided Imaging, e exatamente o scanner intraoral. Nossas redes sociais, para quem quiser nos acompanhar, a gente tenta compartilhar dicas, compartilhar nosso dia a dia. A gente tem um dia a dia muito clínico, né? A gente não é professor acadêmico, a gente é clínico e a gente se tornou professor para tentar ajudar ao máximo os colegas. Então, como eu já falei, eu sou Rafael, eu sou especialista em implante, sou radiologista também. Renan é protesista, a gente tem uma clínica multidisciplinar com a esposa de Renan, que é Carol, que está ali do lado dele, e a minha mãe, Fábia, que é endodontista e periodontista. E nesse ambiente multidisciplinar, faz muito sentido um scanner para ajudar a comunicação, e se a gente consegue usar para o máximo de especialidade possível, esse investimento ele começa a ser mais factível, né? e assim, você não vai utilizar realmente da maneira multidisciplinar só como ferramenta de comunicação.
mas abre a possibilidade também de um transoperatório, durante o procedimento, você terminar utilizando em várias especialidades de fato, não só como comunicação. Então, trabalhando desse sentido, né, termina que quando a gente lá atrás pensou em investir no scanner, a gente ficava muito numa conta, né, de, pô, a gente precisa atingir X Tantas coroas coroas. por mês, porque a gente pensava no scanner unicamente como uma ferramenta de prótese, né? Então, a gente teria que fazer tantas coroas. E aí, quando você começa a ampliar esse leque, pô, vou fazer alinhador, vou fazer Invisalign, por exemplo. Eu vou fazer cirurgia guiada, eu vou usar isso como uma ferramenta de marketing e comunicação com o meu paciente. Eu vou usar isso para fazer um endoguide. Não sei se alguém já ouviu falar, ou conhece, ou já viu o que é o endoguide. Então, quando a gente começa a ampliar esse leque, a gente não precisa ter um número X de coroas por mês executadas em cerâmica para a gente conseguir tornar aquilo viável para o nosso modelo de negócio. A gente começa a tornar a aquisição do scanner, no nosso caso, mais factível. E foi assim que a gente apostou no Aitero, né? É o scanner que a gente usa e que a gente desenvolveu muito uso. A gente apostou nisso 3 anos atrás porque a gente acreditava nisso. Não tem um scanner de ortodontia e um scanner de prótese. Tem um scanner que é scanner intraoral. A gente vai usar em todas as especialidades. Bem como a gente acredita também que no futuro próximo não vai ter mais esse negócio de odontologia digital, né? Na verdade, a gente está falando de É odontologia verdade. de alto nível, né? E o digital, ele é mais um recurso, é mais uma ferramenta, como a gente tem tantas outras na odontologia. Então, não existe o arquiteto digital, aquele que faz o CAD, e o arquiteto analógico, aquele que desenha na prancheta. Hoje em dia, todo arquiteto ele faz, né, o projeto no CAD e apresenta para a gente. Então, essa é a odontologia que a gente acredita nos próximos anos, que como é que vai ser. E o engraçado é assim, é que o grande segredo da odontologia digital, os recursos, as possibilidades, não fica só no CAI, na captura de imagem. Aquilo que está ali no meio, realmente, que é a parte do Cara, design, é ele que vai abrir as possibilidades para a gente trabalhar realmente em outras especialidades. Como na ortodontia, tem um software específico para isso, por exemplo, da Align, que é o CleanCheck. E para pério, endo, o implante e dentística, as ferramentas de desenho de CAD, como o Exocad, o Nemo, vão abrir as portas para justamente a gente conseguir trabalhar da maneira digital, utilizando a ferramenta da ponta, da parte de entrada, que é o scanner. Então, acho que isso é legal também, porque tem o CAI, que é a parte obtenção da da obtenção da imagem. imagem, e depois o CAD, que é a parte do software, que é onde a gente vai poder destrinchar tudo que a gente conseguiu capturar do escaneamento. Outra coisa para a gente falar ainda, que isso é uma discussão que a gente tinha muito há 2 anos atrás, 3 anos atrás, e hoje já não é tão discutido, é o fato dos sistemas serem abertos, né? Então, um sistema aberto, que ele exporta um formato que é aceito, né, por outros fabricantes, termina que a gente tem muita facilidade. Então, a gente trabalha com um software de uma marca diferente e ele aceita aquilo ali, bem como tive só um probleminha aqui na apresentação, bem como da marca Y também vai aceitar o mesmo arquivo que a gente faz no Aitero. Então, alguns anos atrás, a gente tinha alguns sistemas que eles só se comunicavam entre o CAI, o CAD e o CAM do mesmo fabricante. Então, você ficava muito limitado. Você tinha o scanner daquela marca X, e você só poderia trabalhar com um laboratório que tivesse o software de design, o software e a fresadora, se a gente pensar na cerâmica, daquele mesmo fabricante. Então, você terminava que ficava muito limitado. E hoje a gente, com a tendência de abrir, né, a maioria dos Abrir os sistemas, sistemas. os sistemas são todos quase que universais, então a gente pode utilizar o Aitero para escanear e mandar para um laboratório lá em Londrina que usa um CAD Do de InLab, um por Inlab que é exemplo. Cirona, e esse CAD do Inlab da Cirona ele pode se comunicar com uma fresadora de outra marca. Então, a tendência tem sido tudo ser mais aberto. Então, a gente fica muito livre, né, para trabalhar com o laboratório que quiser, com a central de planejamento que a gente quiser. Muita gente pergunta, né, você trabalha com que laboratório, que central? A gente tenta não centralizar, a gente trabalha aqui em Recife com o Flavian, que é um parceiro de muito tempo, e trabalha com um laboratório em Fortaleza, que é Book,
e trabalha com um laboratório em Londrina, que é Massaro, trabalha com um laboratório em São Paulo, trabalha com a Rio. central do DSD, o DSD Lab no Rio, trabalha com a central do DSD em Madrid, então você fica totalmente aberto, livre, né? Uhum. Quando você tem um sistema de scanner intraoral que é democrático e aberto. É uma tendência da maioria dos fabricantes hoje, por isso que a gente nem discute tanto isso. Mas, voltando ao tema, né, a gente tenta usar o scanner intraoral, né, em todas essas especialidades. Então, a gente consegue fazer ortodontia, no caso Invisalign, ou alinhadores. Na periodontia, o PerioGuide, a gente vai mostrar um caso. Na prótese, logicamente, fazer reabilitação, coroas, facetas, prótese de protocolo. Na endodontia, muita gente acha que não tem uma solução digital na endo e tem um endoguide, a gente vai falar hoje. Na implantodontia, a gente tem usado muito, né, para as cirurgias guiadas e na dentística também. Então, a primeira possibilidade que a gente queria apresentar para vocês do que é que a gente consegue usar o scanner intraoral é a técnica de resina flow injetada. Não sei se vocês já viram essa técnica, é uma técnica que tem pouca literatura, que está sendo bastante discutida. A gente tem visto alguns colegas Uhum. discutirem a respeito, e a gente tem poucos casos, mas a gente tem achado uma técnica bem interessante. Então, esse caso, a gente gosta de meter a mão um pouquinho, planejar, né? Então, a gente insere nossos casos digitalmente. A gente sempre fala que para trabalhar digital, você não precisa fazer isso que a gente faz. Você pode muito bem delegar isso e tem muito técnico bom, muito cadista bom, que pode fazer um ensaramento desse num tempo muito rápido, né? De uma maneira muito assertiva E mais barato do e que comparado a um fluxo analógico. principalmente mais A gente barato. sempre fala aqui em Recife, por exemplo, um caso de 10 elementos, o laboratório cobra em torno de R$ 700 e entrega isso no prazo de 15 dias. Se a gente for fazer isso no fluxo digital, a gente delegando isso para algum laboratório fazer, o custo desse enceramento das 10 lentes já cai para R$ 350 mais ou menos. Se você não tiver impressora, o laboratório ainda vai imprimir esse modelo para você, vai ter mais um custo de R$ 100. Ou seja, vai ter um custo total aí de R$ 450 e você vai receber esse arquivo aí em um período aí, num prazo de 2, 3 dias, dependendo do laboratório. Então, você vai trabalhar de maneira mais rápida, mais assertiva, como o Rafael falou, porque o Porque planejamento vem mais previsível, todo o planejamento é baseado feito na na face face. do paciente, né? Então a gente tem um nível de assertividade muito maior. Verdade, verdade. Então tá aí, esse casinho é um caso bem interessante, né? O paciente com os dentes muito retos, sem uma anatomia, fez uma ortodontia prévia para equilibrar esse espaço, que foi muito bom. Então tá aí, ele já com a contenção, ó, os diastemas mais equilibrados. E aí o mockup, ó, esse foi o design que Renan projetou, a gente imprimiu, fez o design aqui, Validou imprimiu, o validou projeto. aqui o projeto, então aqui é em Bisacrio. Se vocês observarem nessa foto macro, a gente vê alguma ranhura, um acabamento um pouquinho inferior, porque a impressora da gente é uma impressora de filamento. A gente pode, de repente, discutir o porquê da gente usar filamento mais à frente, mas a gente só observa isso numa foto macro, né? O paciente, uma foto de rosto inteiro, né? Ele não percebe, é mais para realmente validar aquela forma, aquele tamanho, aquela proporção que a gente apresentou para ele. Então, tá aí o mockup. E aí, com o mockup aprovado, definido, a gente vai fazer, nesse caso, a gente fez dois modelos, né? Um modelo com todos os dentes e um modelo com dentes alternados. Então, nesse modelo aqui da direita, a gente tem um dente encerado, um dente não encerado, de maneira alternada. E aí, sobre esses modelos, a gente faz uma matriz com esse silicone transparente, né? Nesse caso, a gente usou, tem algumas marcas, a gente usou o da GC, que é o Hexaclear. E aí, com essa matriz, ó, aqui está a matriz pronta, a gente tem um orifício que a gente vai injetar resina flow. A grande discussão, né, é que a gente não tinha resina flow com carga, e agora a gente tem resina flow com carga. A gente não tinha carga, agora a gente tem carga, então a gente conseguiria fazer esse trabalho de maneira mais durável. Como eu falei, não tem muita literatura, então a literatura fala entre 3 e 5 anos para esses trabalhos, mas a gente tem pensado nas indicações como uma coisa temporária, né? Não é provisório também, mas é uma coisa temporária para o paciente usar ali 2, 3 anos. E aí a gente tem gostado pela praticidade e pelo custo.
O Sérgio, valeu, Sérgio, obrigado aí Pela audiência e pela pergunta, pela participação. O Sérgio está perguntando se a gente dá algum tipo de acabamento na impressão de filamento antes da matriz. Para esse caso em específico, Sérgio, para a confecção da matriz da técnica da resina flow, quando a gente vai utilizar realmente como trabalho, né, para a gente fazer o trabalho de verdade, a gente não utiliza a nossa impressão de filamento, porque ela não vai dar um acabamento tão bom comparado a esse modelo que você pode ver aí. Eu não contei esse detalhe, né? Isso é bem importante. A gente utiliza a resina de filamento, a impressão de filamento, para aprovar. Apenas para validação, para o mockup. E quando a gente vai utilizar realmente, fazer a muralha realmente de trabalho, a gente precisa de uma impressão com uma qualidade de resolução melhor. E daí a gente utiliza uma impressora tipo tanque. No caso dessa daí, a gente utilizou uma impressora da Straumann. A P40. Porque é realmente isso. O acabamento da impressora de filamento ela é muito inferior. Então, fica aquelas ranhuras que a gente viu na prova do mockup, ó. Só voltando um pouquinho. E aí, para fazer o trabalho definitivo, a gente realmente delega. A gente prefere delegar essa impressão, faz numa impressora boa, né, de boa qualidade, boa resolução para executar o trabalho. Então, nesse caso, a gente usou a de filamento somente para validar realmente o projeto e se esse planejamento ele estava adequado, se a gente precisava mexer, às vezes a gente precisa readequar alguma coisa. Mas aí sim, aprovado, a gente imprime esses dois modelos numa central, e aí tem que ser numa impressora realmente de tanque de resina com a resolução excelente. Então a gente fez a matriz com o Hexaclear da GC e nesse caso a gente testou duas resinas já. Nesse caso a gente usou a Grandioso da Avoco, Grandioso Heavy Flow. E é engraçado que a outra que a gente tinha utilizado era Tetric N-Flow, né? Também da Ivoclar, bem legal. Mas essa, eu não tenho informação precisa, mas assim, a experiência que a gente teve, né? É que ela tem mais cargas. Mais carga. Uma colega da gente, professora de dentística, ela confirmou isso, que a Grandioso ela possui mais cargas do que a Tetric N-Flow. E a gente percebeu isso num atendimento acabamento clínico, lá metendo a mão realmente, a gente percebeu que ela é mais dura. Ela é bem mais dura do que a Tetric N-Flow. Então, de repente, a gente teve um trabalho maior no acabamento, mas talvez esse trabalho tenha uma durabilidade maior. Então, ó, a matriz, ó, com os dentes alternados, e aí nesse caso a gente consegue injetar os dentes que estão encerados, e aí depois a gente vem com a segunda matriz que tem todos os dentes e injeta os dentes que estavam faltando. Então, a gente faz mais ou menos 3 dentes de cada vez, vocês vão ver no vídeo, e a gente consegue fazer isso de uma maneira muito rápida. Observem também que esse material, ó, ele é bastante translúcido, né? Isso é muito importante, logicamente, para a fotopolimerização, para a gente conseguir converter o máximo e ter uma durabilidade maior. E aí, ó, é dessa forma, tá vendo? Mais ou menos na incisal de cada elemento, a gente tem um orifício onde a gente vai exatamente injetar a resina flow. Colocou primeiro a primeira muralha para testar a adaptação. Temos uma limpeza, uma profilaxia com jato de bicarbonato. Isolamento dos dentes que a gente não iria injetar no primeiro momento. E essa técnica com a dupla impressão, né, do modelo, ela permite exatamente isso, a gente conseguir colocar a muralha, colocar a resina, sem essa resina ela invadir o dente vizinho, ela prende, ela mantém a resina no local realmente de trabalho. Então isso facilita também o nosso trabalho, faz com que a gente consiga aplicar 3 a 4 dentes no mesmo momento. Então torna o trabalho um pouco mais rápido. Lucinha, a gente usa assim uma panela para eliminar as bolhas, uma panela ortodôntica, né? E aí a gente coloca o silicone junto com a matriz a 30 bar de pressão, acho que é bar, né? A unidade. E aí você aguarda a tomada de presa, né, do silicone, a polimerização do silicone, né, ele pressurizado na panela, faz uma diferença bem grande. Né? Além de remover a bolha, Lucinha, ela mantém a muralha mais rígida também.
Então, isso facilita na hora de manipular na boca do paciente. Vocês veem que está alternado, tá vendo? Um dente grande e um dente pequeno. Uma camada de glicerina e a gente faz a segunda polimerização. A gente remove os excessos iniciais para a gente colocar a segunda muralha e complementar os outros dentes. E já finalizado com acabamento, polimento. Nesse caso a gente não deu o polimento final. Removeu excesso, na verdade. Para não ficar uma sessão tão longa. Mas o que a gente pode perceber é que é uma técnica rápida, simples de trabalhar. O segredo realmente está na confecção das muralhas. Hoje já tem laboratórios que já envia tudo pronto para você, já envia a muralha toda pronta, já para você fazer a aplicação da resina Flow. Igor, acho que durou aí cerca de 3 horas e pouquinho, mas também porque a gente estava filmando, fotografando, então isso também atrasa. A gente também está numa evolução, está numa curva de aprendizagem. A gente tem poucos casos, e nesse caso foi surpreendente porque a gente usou pela primeira vez essa resina da Volco, e a gente não esperava, né, que ela fosse tão resistente. Tanta resistência para remover A Tetric N-Flow foi bem mais simples de dar acabamento. O caso não está aí por conta do tempo. Mas, enfim, eu acho que é uma técnica super prática. Vocês vão ver que não está com polimento ainda. A gente, na verdade, deu um acabamento inicial, e aí o paciente está para voltar e fazer o polimento, na verdade. Eita, deixa eu só sair um pouquinho aqui. Às vezes a projeção da gente dá uma bugada. Mas assim, em torno de 2h30, 3 horas mais ou menos. Talvez um pouquinho mais, mas muito porque a gente está nessa curva de aprendizagem, certo? Então, tá aí o caso, veja que ele não está com polimento. A gente fez um acabamento, né, removeu os principais excessos. Esse paciente ainda vai voltar até para a gente fotografar melhor. Então, a primeira possibilidade foi essa. A resina Flow injetada, né, uma coisa que está sendo bem discutida. Eu acho que como um tratamento temporário para 2, 3 anos é uma coisa interessante a gente considerar, mas ainda tem pouca literatura, a gente tem que evoluir muito. Teve um colega que mandou uma mensagem semana passada: eu quero um curso disso. Só que não tenho know-how para fazer um curso disso de jeito nenhum. Mas é uma possibilidade bem interessante como um tratamento temporário, realmente, ver se o paciente se adapta, de repente, num caso de aumento de DVO, para testar aquele arranjo, de repente, no futuro, a gente fazer um tratamento num outro material. Outra possibilidade seria o Endoguide, muitos colegas não conhecem, né? É uma coisa relativamente recente também, mas é uma ferramenta fantástica. Esse caso não é da gente, é de uma dupla de professores amigos e que vai participar da nossa mentoria também, Gisele e Felipe. Eles vão falar exatamente de Endoguide em uma das aulas. E o Endoguide ele é um guia operatório ou para remover pinos de fibra fraturados ou para acessar canais muito atrésicos. Então, esse caso bem bonito é um caso deles, de Felipe e de Gisele, e a gente vai mostrar para ilustrar como o Endoguide é uma ferramenta fantástica. É bom falar, né, que a gente foi lá nesse dia acompanhar esse caso com eles e a gente viu o brilho no olhar, assim, do colega, né, quando vê a tecnologia funcionando, assim. Isso é uma coisa que a gente passa, a gente vê que outros colegas passam, assim. Quando você sente que, pô, tem uma solução... Funciona mesmo. Eu tenho uma solução que funciona, que, tipo, se eu fosse fazer isso sem essa solução, talvez eu não conseguisse. E esse primeiro caso deles, assim, foi muito... A gente lembra muito de como eles ficaram tocados, né, com a tecnologia. Então, essa paciente, ela teve um trauma na infância, né, e canais atrésicos desse central e desse lateral e os dentes escurecidos. E aí, olhem na radiografia, ó, como é atrésico os canais, e imagina fazer um acesso desses dentes de maneira manual, sem nenhum recurso. Então, a chance da gente trepanar a raiz, fazer um acidente é muito grande. Então, o que é o Endoguide? O Endoguide é esse dispositivo que é planejado num software, num CAD, né?
onde a gente junta a imagem da tomografia, né, o arquivo da tomografia, que é o DICOM, associado ao STL, que é o arquivo do escaneamento intraoral, e aí, com essas informações, a gente sabe exatamente o trajeto daquele canal e a gente confecciona esse dispositivo que ele vai dar exatamente a embocadura daquele canal. Então, não tem como o profissional errar. Então, ele tem uma maneira de trabalhar com ele e tudo mais. Felipe e Gisele vão abordar isso na mentoria da gente. Mas com essa broca, eles fazem um acesso, a broca ela tem um stop, então ela para num determinado ponto do guia, planejado lá no software, onde isso foi planejado. E olha o que acontece. Então, ela sai exatamente na embocadura do canal, né? Então, minimiza muito a chance de um acidente. E tá aí o caso finalizado. Aí depois eles fazem a instrumentação normal, logicamente que é um canal muito atrésico, né? Exige uma experiência, exige, né, dominar muito as ferramentas da endodontia, né, como eles dominam muito bem, mas otimiza muito. Até para eles também, como o Rafael falou, o brilho nos olhos dele lá, eles ficaram impressionados com o efeito da tecnologia, com a precisão realmente deles conseguirem ter acesso exatamente na embocadura do canal de uma maneira relativamente rápida. E é isso que a gente sempre busca com as ferramentas, né? Por isso que a gente fala tanto e defende tanto a odontologia digital. Não é só marketing, não é, né, só por isso, mas principalmente porque a gente consegue resultados melhores e mais eficientes, especialmente num caso como esse. Então, a segunda possibilidade que a gente está abordando, a gente já falou da resina flor injetada e Do agora do Endoguide. Endoguide. Terceira possibilidade, que também é uma coisa que está cada vez mais em uso, a gente também tem desenvolvido, está numa curva de aprendizagem. A gente sabe que tem algumas limitações, né? A gente teve semana passada em São Paulo, um dos colegas lá do dono da escola é o Atila, um baita periodontista. A gente ficou discutindo exatamente as limitações do PerioGuide, mas é uma coisa que otimiza muito o tempo. Então, o que é o PerioGuide? É um guia de correção de sorriso gengival, de margem gengival. E aí a gente planeja como se a gente fizesse toda a cirurgia lá no computador. Então, mesma analogia, né? Mesma dinâmica do Endoguide que a gente acabou de falar. A gente usa o DICOM da tomografia, né, o arquivo da tomografia, a gente tem exatamente a situação óssea do nosso paciente, associada ao STL, que é o arquivo do escaneamento intraoral, e aí a gente consegue juntar essas duas informações e fazer a cirurgia, digamos assim, no CAD. Então, a gente vê até onde está a junção cemento-esmalte, a JCE, do paciente, se é um paciente que tem erupção passiva, até onde a gente pode ir e o nível da osteotomia que a gente tem que fazer para manter os 3 milímetros de espaço biológico. Então, é tudo muito controlado, a gente tem uma agilidade muito grande, e aí o guia ele tem tripla função: remoção de tecido mole, a osteotomia e o reposicionamento do retalho. E aí é uma coisa fantástica, porque a gente consegue casar essa ferramenta, se o paciente for fazer um tratamento estético, com um planejamento estético. Reverso. Então, o planejamento é verdadeiramente reverso. A gente tem um enceramento daquele paciente, com base no enceramento, a gente sabe biologicamente como a gente deve manusear aquele tecido, aquele periodonto, e aí, com base no resultado do periodonto, a gente faz as facetas exatamente como a gente vendeu para o paciente, ofereceu para o paciente no início do tratamento. Então, esse é o PerioGuide. Não sei se vocês observaram que no EndoGuide ele tem janelas. Bom, esses quadradinhos é como se estivesse faltando alguma coisa ali. Na verdade, é para a gente verificar se o guia está verdadeiramente em posição. E aí, se ele está em posição, a gente tem confiança de que a gente está executando exatamente o que a gente planejou lá no software. Vejo que encontrei. A Siri resolveu entrar na nossa aula, mas tudo bem. Então, o PerioGuide é baseado da mesma maneira que o EndoGuide, STL mais DICOM, né? .stl, .dcm, a terminação dos arquivos, e a gente no software desenha exatamente esse dispositivo. Então, nessa margem inferior, a gente tem um tanto de tecido mole que a gente vai remover. Acima, a gente tem exatamente os 3 milímetros de espaço biológico. E no final, a gente reposiciona esse guia para ter certeza que a gente está suturando o retalho na posição adequada. Então, tá aí o guia. Observe que ele tem as janelinhas lá de inspeção para a gente ver, está bem adaptado no dente, está na posição correta. E aí você faz essa remoção de tecido mole internamente. Um lado feito, outro lado não estava feito. E aí, depois da remoção do tecido mole, levanta o retalho, a gente vai ter exatamente ali acima
o desenho do Zent, né, e o nível de osteotomia que a gente vai realizar. E aí, no final, a gente utiliza o guia exatamente para reposicionar o retalho suturado. E aí, o resultado final. Nesse caso, a gente estava planejando 2 facetas nos centrais, o paciente tinha muita resina nesses 2 centrais. E aí, o escaneamento dele, o enceramento. Do enceramento aprovado, a gente parte para a execução das facetas. Então, a gente consegue fazer todo um planejamento casado, né? Tudo bem certinho, sem ter surpresa, né? Então, o que a gente planejou é o resultado final que a gente vai ter. E aí, a cimentação do caso. Ao nível de adaptação de um trabalho digital. Hoje a gente tem utilizado muito isolamento absoluto nas nossas cimentações e a gente consegue visualizar, né, de uma maneira muito melhor realmente o término e a adaptação dessas peças, que é impressionante realmente. Também Sim. para, depois que você cimenta, né, isolamento, a gente estava conversando sobre isolamento hoje mais cedo, como é um negócio fantástico, tanto para você ver a adaptação da peça, como você para limpar excesso nessa foto aí, é uma coisa muito maravilhosa. E aí o caso finalizado, olha o nível de maquiagem, também é uma coisa que se discute muito no digital. Poxa, será que você consegue um resultado tão bom quanto a cerâmica estratificada? Hoje a gente acredita que sim. Então você vê aí um trabalho fresado e maquiado, e olha como ele consegue copiar exatamente o dente vizinho, né? Ele consegue exatamente o mesmo padrão de cor do dente vizinho. E aí o caso finalizado, bem natural, inicial e final. A esperança é que esse Black Space mais à frente melhore. A implantodontia guiada também é uma coisa, eu sou implantodontista, é uma coisa que a gente resistiu um pouquinho pelo fluxo com uma central, né? E é uma temática que a gente vai abordar muito na mentoria, né? A gente vai ter pelo menos 2 módulos, se eu não estiver enganado, tem 3. Silvio. Vai ter um com o Silvio, ele vai mostrar de ponta a ponta, e a nossa filosofia que é mais de delegar uma central. E como a gente delegava uma central, às vezes a comunicação ficava muito amarrada, vai, volta, vai, volta. E hoje a gente já tem conseguido trabalhar com agilidade bem grande. Então, em 7 dias, mesmo com a central fora daqui de Recife, a gente consegue receber o guia e fazer a nossa cirurgia. E a gente faz cirurgia guiada mesmo em casos muito simples como esse. Poxa, um caso unitário, tem muito osso, precisa mesmo fazer isso aí, é só mais um custo, é só mais um trabalho, mas assim, é uma tranquilidade, é uma paz. O nível de conforto que a gente dá, entrega ao Paciente paciente, né? também. A cirurgia rápida, quando tem aplicação, uma cirurgia sem retalho, né? Isso é um outro Quando conforto para o tem paciente. indicação, é fora de série. Então, assim, o paciente ele nem lembra que fez a cirurgia. Não é para todo caso, não é sempre que a gente pode indicar, mas quando pode indicar, é muito bom. Então, aí o passo a passo, num caso de uma carga imediata, tem a vantagem também, de repente, a gente já recebeu o provisório pronto, então, é basicamente montar a Lego, a gente brinca, então, o implante está lá na posição planejada no software, o transmucoso, né, intermediário, ele já vai ser selecionado com base no planejamento no software, a gente vem, encaixa um provisório e está tudo pronto. Então, otimiza muito o tempo, reduz o tempo do paciente na cadeira e torna o procedimento realmente com menos morbidade, né? Então, tá, inserção, instalação, e aí o que a gente fala, né? Cirurgia guiada não tem nada a ver com cirurgia sem retalho, mas quando há indicação, é uma coisa fantástica. E aí o provisório, esse provisório no caso aí, fresado em PMMA, sem ajuste algum. E aí, nesse caso, era um caso que a gente ia apresentar num congresso, a gente tomografou o pós unicamente pela documentação do congresso. Olha o nível de previsibilidade que a gente consegue. Então, por isso que a gente já recebe o transmucoso do intermediário definido, já recebe o provisório pronto, porque está tudo muito definido. Então, a gente apresentou algumas possibilidades de como usar o scanner. Né? Dentística, né, com resina flow injetada, endodontia, que é um negócio que muita gente não conhece, periodontia e implantodontia. Tem mais coisa que dá para fazer, né? Mas a ideia era só dar uma visão bem ampla de como a gente consegue utilizar isso num ambiente multidisciplinar. Mais uma vez, para quem chegou depois, né? A gente queria fazer o convite para a nossa mentoria. A gente começa na quarta que vem, vão ser encontros de 1 hora online, né?
A gente vai ter um grupo que a gente vai estar alimentando com conteúdos, um grupo muito ativo, e que a gente também vai estar ajudando os colegas na medida do possível. Então, a gente queria fazer esse convite para vocês. A partir da semana que vem, vocês que estão online têm um desconto super especial. A gente vai colocar o convite aí no bate-papo já já. Então, quem topar essa empreitada, acho que vale muito a pena. É um programa novo, né? A gente pensou muito bem antes de fazer. E principalmente pelo online a gente conseguiu convidar colegas, né? Isso é uma coisa muito legal, né? Inclusive convidados internacionais. Então, é uma coisa que a gente está apostando muito, a gente está bem empolgado e que não vai ser, né, tão na marra feito o curso, né? Termina aqui no curso, para a gente otimizar os 2 dias, geralmente é fora de Recife. Então, a gente termina entregando muita coisa que a gente sabe que é difícil de Muito conteúdo implementar em 2 dias. É difícil de Os alunos implementar. geralmente saem com a cabeça fervendo. É. E dessa maneira, não. De maneira mais paulatina, né? Gradativa. Mais gradativa. Conteúdo de 1 hora por semana. Acredito que os alunos vão conseguir absorver de uma maneira mais fácil. Exatamente. Então, só apresentando para vocês quem a gente já falou que vai participar: Andréa Agnini e Alessandro Agnini. Eles estiveram, inclusive, no último SBOE presencial, né, que foi no Rio, em 2019. Eles palestraram no SBOE. São profissionais fora de série mesmo. Então, vão participar da mentoria, né, com uma aula sobre Revolução Digital. Vai ser a única aula gravada, na verdade, porque a gente vai colocar legenda, né? Então, vai ser a única aula que a gente não vai fazer realmente ao vivo. Eu estou vendo a possibilidade da gente apresentar a aula e, de repente, eles entrarem para perguntas e respostas, dependendo da história do fuso. Mas o restante das aulas todas serão ao vivo, na quarta-feira, sempre às 8 horas, e quem por algum motivo não puder assistir, vai ficar gravado, a gente vai ter uma plataforma que você vai poder assistir. Inclusive, quando terminar o programa em novembro, você pode assistir e acessar isso aí até 6 meses depois. Osés Evangelista, grande profissional também, vai falar da comunicação através de fotografia. Carlos Cordeiro, grande amigo, ele disse hoje que é um peso pesado. Ele disse, eu vi os convidados, são convidados de peso, mas eu sou um peso pesado. Aí eu disse, Renan está no caminho também. Carlos, ele é speaker da Cirona e ele entende muito do fluxo para quem, de repente, pensa em ter uma fresadora e tudo mais. Trabalhar o fluxo de ponta a ponta, ele vai abordar, né, isso aí. Ele vai ter 2 aulas, uma falando também de materiais monolíticos, também é essa coisa que gera muita confusão, mostrei no último caso. Poxa, material monolítico não entrega a mesma naturalidade de uma cerâmica estratificada. Evoluiu muito, né? Melhorou muito e ele vai falar muito das possibilidades que a gente tem hoje, dos materiais que a gente tem hoje. Tem uma experiência fora de série com fresadora. Lincoln, que a gente já falou, né? Nosso grande mentor, uma né? inspiração para a gente, né? Ele não trabalhava com chairside, né? A gente está nesse limbo de um dia migrar para uma fresadora, não sabe quando, né? E Lincoln, ele mudou totalmente, ele hoje trabalha chairside. Sérgio Saraiva, que eu não preciso apresentar, speaker do DSD, ele vai falar do próprio DSD, né? A gente é muito fã de ferramentas de planejamento digital, né? A gente falou que a gente insera um caso ou outro, a maioria dos casos, na verdade. A gente gosta muito de inserar digitalmente, a gente testa muitas ferramentas de planejamento 2D e 3D, ele vai falar do DSD, ele é speaker do DSD, e vai falar muito de preparo também, estratégia de preparo para o digital. Os guias são especialistas nisso, né? Exatamente. Vão abordar demais isso também. Então, 2 aulas nós teremos com o Sérgio Saraiva e contemplando, assim, conteúdos além da parte técnica, a gente vai ter Vitor. Vitor não é meu primo, para quem acha que é meu primo, é só coincidência. Vitor é nosso contador, o cara que entende muito de gestão, ele tem umas ferramentas fantásticas de gestão, e é uma área que a gente termina nunca se preparando tanto, né? A gente não estuda isso na faculdade, não aborda isso na faculdade. Então, a ideia é que vocês pensem o consultório ou a clínica como um negócio, até para pensar em investimento, né? Pensar nos equipamentos. Então, fica aí mais uma vez o convite. A gente deve fazer mais uma live aberta sobre o Smile Cloud. A gente foi
muito solicitado sobre isso. Para quem chegou agora ou chegou no meio, o Smile Cloud é uma ferramenta de planejamento 2D, né, de um romeno, Florin Cofá, ferramenta bem legal e bem intuitiva, fácil de usar, então a gente deve anunciar. Quem quiser, por favor, acompanhe a gente nas redes sociais, e eu vou colocar agora o cupom. Quem quiser participar da nossa mentoria, né? Quem quiser participar da nossa mentoria, tem aí esse cupom de desconto, é um desconto bem expressivo, e a gente encerra exatamente quando a gente começa a mentoria na próxima semana, na quarta-feira, às 20 horas. Então, mais uma vez, queria convidar vocês, vai ser um programa muito legal. É isso aí, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Foi uma live que até veio uma galerinha massa. Tivemos total de... Chegam a quase 30, 8 horas da noite, na quarta-feira. Não é fácil aí para todo mundo, mas obrigado aí pela presença de pela todos. presença de vocês. Quem tiver alguma dúvida, pode mandar aí nas nossas redes sociais, certo? A gente, como o Rafael falou, a gente sempre está ativo, dando muitas dicas do fluxo digital de uma maneira geral. E quem tiver também com alguma dúvida em particular, só mandar uma mensagem lá, a gente procura responder isso rápido para vocês. Essa dupla atrai. Atrai o quê? Atrai o quê? Eu vou tentar colocar só aqui, antes da gente encerrar, o link. Mas quem quiser... Valeu, Sérgio. Um grande abraço. E obrigado mais uma Obrigado. vez pela sua presença. Quem quiser se inscrever na mentoria, pode pedir também, mas eu vou tentar colocar aí só na conversa, e aí uso o cupom. O cupom acho que é 25% de desconto, é um desconto bem considerável.